Gente, a gente tem imagens ao vivo da Câmara dos Deputados. Está aí o presidente da Câmara falando agora sobre a pauta. Lembrando, né, o governo está jogando tudo em 2 projetos para tentar baratear a gasolina. Vamos ouvir, daqui a pouco eu volto. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal sempre se posicionaram e trabalharam para que esses desencontros não acontecessem. Então, num momento de muita fragilidade, de muita agonia e de falta de proteção aos mais vulneráveis, eu acho que essa discussão de redução de impostos no PLP 18, com a essencialidade do que foi ali colocado, transformando energia, combustíveis, transportes e comunicação como bens essenciais, é uma matéria de grande importância e relevância para o futuro desse país e para as pessoas mais vulneráveis, que são, na realidade, o alvo de todo o trabalho, de toda a nossa agonia, de toda a nossa impaciência em não ficar vendo tudo acontecer sem tomar nenhum tipo de posicionamento. A PEC, que chamam de PEC dos combustíveis, que foi muito especulada por todos os amigos, e eu entendo a agonia e a apreensão de se saber o que era, ela veio ao encontro dessa mesma função. É uma PEC que pode vir facultativa, permitindo aos governos estaduais, àqueles que nós conclamamos, pedimos e convocamos para que tenham esse olhar também de proteção aos vulneráveis, de proteção aos que estão ali abaixo da linha média da pirâmide, a proteção a um problema que é mundial. É importante que a gente repita isso com muita ênfase. A inflação é um vírus mundial ali preso nessa vertente dos combustíveis e da energia. Nós estamos, é sempre bom lembrar, com uma guerra que pouca gente fala mais, mas que está acontecendo e seus reflexos também, no país que mais produz alimentos da Europa contra o país que mais produz energia e refino da Europa. Então, energia e refino por parte da Rússia e alimentos por parte da Ucrânia. Lógico que isso ia afetar o mundo, lógico que isso ia perturbar as economias, lógico que nós estamos no auge do rebote dos efeitos da pandemia com relação à economia. E é claro que a visão de todos os poderes, eu acho que essa discussão, como iniciou-se lá no PLP 18, quando a ideia, lógico, nasceu de um projeto do deputado Danilo Cabral e do deputado Sidney Leite. Danilo Forte, Danilo Forte e deputado Sidney Leite. Ela é tão simples e tão clara e tão objetiva que chega a ser incômoda, não é? E, na realidade, nós não quisemos em momento nenhum, e nem é o espírito do Congresso Nacional, retirar a receita de qualquer ente federativo. Mas nós não estamos nessa vertente. Nós estamos na vertente de diminuir um pouco os lucros, os ganhos, a receita crescente com essas alíquotas que, no momento de crise inflacionária, machucam muito, principalmente os mais vulneráveis. Então, a tese do Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, junto com os 27 entes federativos, tem que ser nesse sentido. Não é hora de nós avolumarmos os nossos cofres, não é hora de nós tratarmos de mais arrecadação, não é hora de fragilizarmos as finanças, e esse discurso de fragilizar a saúde e fragilizar a educação nunca passará no Congresso Nacional qualquer atitude nesse sentido e nesse caminho. O que nós estamos dizendo é que em alguns itens a arrecadação nos combustíveis poderia chegar no aumento de arrecadação estadual em 116 bilhões a mais do que 2021. E com o corte da essencialidade, se chegará a 73, 74 bilhões de arrecadação, aumentando com relação a 21, que já foi muito alto. Então são parcelas que precisam ser atendidas. O nosso interesse é trabalhar neste caminho. O PLP 18 nós estamos esperando e fazendo um apelo à sensibilidade do Senado Federal para que se debruce, debata e vote sobre esse assunto. Dificilmente nós vamos ter uma decisão que não seja outra, a não ser
respeitando a independência das casas, mais uma votação de aprovação desse PLP e garantindo a essencialidade. Lógico, se vier com alguma mudança, o projeto volta para a Câmara e aqui será de novo reapreciado. Nós receberíamos do Poder Executivo essa PEC, que chamam de PEC dos combustíveis, e que se tenta de toda maneira politizar essa discussão. Independente de quem seja o próximo presidente da República, a população vulnerável continuará a mesma, sofrendo com inflação, podendo ter desabastecimento, podendo ter o que a Argentina sofre hoje, 15 dias de fila de caminhão para abastecer diesel, por exemplo, com inflação a 60%. Nós não queremos isso para o nosso país. Nós não estamos impassíveis nem imóveis com relação a isso. E é importante que fique claro, e eu estarei aqui à disposição para quaisquer perguntas, que ontem nós absolutamente não pudemos fazer, não é? Porque fomos consultados naquele momento a respeito de posicionamentos. Eu tenho uma visão particular, os deputados têm outra, mas nós vamos respeitar os limites das receitas extraordinárias, as possibilidades de não comprometer, mas olhando para os mais vulneráveis, protegendo os mais vulneráveis. A inflação dói no bolso de todo mundo e, mais uma vez eu digo, ela não é brasileira, ela é mundial. Mas o nosso vulnerável do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, de Alagoas, do Amazonas, ele não quer saber se o Reino Unido tem inflação de 9, se a Argentina tem de 50, se os Estados Unidos tem de 9. Ele quer saber que aqui está caro, que ele não consegue mais exercer. E muitos desses fatores são combustível, energia, transporte. Afetam diretamente o índice inflacionário, provocam pressão nos preços de todas as outras cestas, e precisamos sim de uma união de todos os entes federativos, de todos os estados, de todos os governadores, de deputados, de senadores, do Poder Executivo, de ajuda e a sensibilidade do Judiciário na apreciação dessas matérias, para que a gente, numa visão de união, de discussão ampla, sem nenhum tipo de galhardia, sem nenhum tipo de autoritarismo, nem absolutamente nenhum tipo de autoria desse projeto ou daquele, possamos discutir esse assunto com imparcialidade. É no momento que está perto das eleições? É. Nós vamos deixar o Brasil virar uma panela de pressão e essa panela de pressão explodir para que a gente possa cuidar dos vulneráveis? Não. Nós temos que cuidar dela, desafogando a pressão, trabalhando em prol de saídas que tenham lastro na responsabilidade fiscal, mas que olhem para o social. Nós temos irmãos brasileiros dos mais diversos lugares do Brasil sofrendo mais do que a média do Brasil. Então, a nossa visão é essa. Nós esperaremos a votação do PLP 18. Só a partir daí é que a PEC virá ao Congresso Nacional, porque ela terá um parâmetro máximo de tributação ali entre 17% e 18% no modal, e a partir dali, diesel, GLP e gás de cozinha, aos estados que quiserem zerar, o governo federal bancaria esses custos, como bancará PIS, COFINS e CID em cima de gasolina e álcool. É importante ressaltar que nessa reunião também estavam o ministro da Justiça, o ministro de Minas e Energia e com representação da ANP, porque deveremos ter, todos nós brasileiros, uma fiscalização rígida e dura em cima das distribuidoras, em cima dos postos de gasolina. Eu não estou chamando ninguém de vilão, mas uma redução de impostos do tamanho que fez a essencialidade e com a consequente adoção de governadores que aceitem zerar o seu ICMS em cima de diesel e em cima de gás de cozinha, esses efeitos terão que ser sentidos muito na ponta dos consumidores brasileiros. Essa redução de inflação tem que se mostrar eficaz, porque não se estressará dólar, não se fará inflação, tudo dentro do máximo de cuidado, mas sem faltar o cuidado necessário para com os mais vulneráveis. Eu faço questão de deixar isso bem claro. É a PEC de proteção aos mais vulneráveis nesse momento de pressão que vive o mundo com um processo de inflação mundial e um processo de crise de combustíveis e de energia também mundial. O Brasil tem muitas alternativas. Nós sabemos
do percentual de óleo que nós importamos, sabemos das dificuldades do que nós temos que nos preparar com relação às crises de refino e trataremos também a Petrobras com pressão máxima. Não pode a Petrobras ter uma margem de lucro que beire 31%, totalmente ao contrário das maiores petrolíferas do mundo que estão fazendo a sua parte com o ESG, estão dando as suas contribuições. A Petrobras não ficará ausente desse processo, o governo federal não ficará ausente desse processo, terá sua cota de participação. Nós estamos avaliando um convite ao presidente do CAD, a princípio, o senhor Alexandre Cordeiro, que já se colocou à disposição, para que explique ao Congresso Nacional quais são as medidas que estão tomando com relação a esses eventuais abusos no lucro da Petrobras, aos excessos de lucro da Petrobras. Você pega um exemplo claro, a Shell, vou dar o da Shell, que é uma das maiores. Ela fatura 87 bilhões de dólares no ano. Ela tem um lucro de 5,5 bilhões de dólares, 6 e alguma coisa por cento. A Petrobras fatura 60 bilhões a menos, ela fatura 27 bilhões de dólares. Tem um lucro de 8,4 bilhões, isso dá 31%. É um descompasso. Ela tem que ser chamada à responsabilidade, eu venho falando isso, porque não é a favor de quem é acionista, é contra o povo brasileiro, no momento que precisa de uma luta perene de todos, absolutamente todos, pela proteção dos mais vulneráveis. Feita essa introdução e tentando desarmar o espírito de todos, com muita tranquilidade eu queria responder a todas as perguntas no âmbito do que pertinir à Câmara dos Deputados como responsabilidade nesse processo. Agora você falar da nossa agenda de energia, o 62. Sim, claro. Essa semana, aqui como coloca bem claro o deputado Danilo Forte, nós vamos seguir com a agenda da energia, nós vamos votar o PLP 62, que proíbe qualquer cobrança de impostos, e aí tem que ser estadual, federal, sobre bandeiras, né? Bandeira vermelha, bandeira roxa e bandeira preta. Nós vamos votar o que veio do Senado, que é 11. Lá é 1280, que é 1280, que é 1143, que trata de uma distribuição de valores pagos em duplicidade, e isso deverá ser de tributação, isso deverá ser votado essa semana também, para que retorne aos contribuintes, sem, nesse caso, o prazo de prescrição que algumas distribuidoras estão pleiteando. Nós votaremos também o projeto que vai dar transparência à fórmula de cálculo da Petrobras, 3677. que é o 3677. Em nada tem a ver com o resto do projeto, ou a parte 2 do projeto, que é mudança. E agora o presidente da Câmara saiu em defesa da proposta do governo que está tentando baixar o preço dos combustíveis, tirando a arrecadação de estados e municípios. O presidente da Câmara disse, olha, vem num momento perto da eleição? Vem. Mas a gente vai deixar o país explodir numa panela de pressão? Não vamos. Lira é aliadíssimo de Bolsonaro. Como a gente te disse aqui na abertura, esse projeto é a aposta do presidente para tentar conter a erosão da sua imagem, que está sendo corroída pela inflação. E combustíveis, a gente já te disse, viraram uma fixação de Bolsonaro, que quer baixar os preços de toda forma.